Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula. Nessa segunda aula, vamos falar sobre contrato social. Principalmente é o contrato social focado nas sociedades limitadas. Bom, trago aqui a título de curiosidade para vocês um dado, tá? Atualizado de janeiro de 2022, com a quantidade de empresas ativas, de empresas que foram abertas apenas em janeiro de 2022 e de que foram extintas em janeiro de 2022. Então, a gente tem, em janeiro de 2022, o total de 18.570.932 empresas ativas no Brasil, ou seja, funcionando no Brasil. Só em janeiro de 2022 foram abertas 343.570 empresas e foram extintas, ou seja, encerradas, fechadas, 140.242 empresas. Ou seja, só em janeiro 340 mil empresas foram abertas e 140 foram fechadas. Ou seja, tem um total de 200 empresas novas ativas no mercado. Então, para a gente ver a quantidade de empresas que existem aí no Brasil. Bom, antes de a gente começar a falar realmente sobre o contrato social, de fato, vamos falar sobre os tipos de empresas, né? Quais são os tipos de empresas? Então, a gente tem o microempreendedor individual, que é o MEI, é um tipo de empresa para quem trabalha por conta própria e precisa de CNPJ. O que é o CNPJ? É o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica para emitir notas fiscais pelo produto ou serviço. Ou seja, eu, Renata, por exemplo, sou manicure, tá? E quero trabalhar em um salão. Mas eu não tenho CNPJ e o salão exige que eu tenha um CNPJ, ou seja, que eu emita nota fiscal. O que é que eu faço? Eu vou, me cadastro como um microempreendedor individual para poder ter o CNPJ e conseguir emitir essa nota fiscal para esse salão, tá? Mas nem todo mundo, nem toda atividade pode ser constituída pelo tipo de empresa de microempreendedor individual. Tem uma listagem, né, que o próprio governo estabelece, de quais atividades, né, de quais profissões podem se utilizar do tipo de empresa de microempreendedor individual, ok? Outro tipo de empresa é o empresário individual, o EI. Quem abre esse tipo de empresa não é sócio dela, e sim único proprietário. E por isso o nome do negócio precisa ser o mesmo do seu dono. Ou seja, se eu sou empresário individual, o nome que vai constar na razão social da minha empresa é o meu próprio nome, constituído ainda mais com o meu CPF, tá? Quem constitui esse tipo de empresa não pode separar seus bens pessoais dos bens da empresa, o que significa que seus patrimônios podem ser tomados em caso de dívidas empresariais. O que é isso, Renata? Isso significa que se eu sou um empresário individual, certo? E eu tenho, por exemplo, um apartamento e um carro, e essa minha empresa, esse meu CNPJ, ele não dá certo no futuro, e eu deixo várias dívidas com vários fornecedores, por exemplo. Esses fornecedores, eles podem ir diretamente nos meus bens, ou seja, no meu carro ou no meu apartamento, para que eu consiga quitar as dívidas deles. Não é um tipo muito utilizado mais, tá? Hoje em dia, justamente por isso que você não consegue ter essa separação do que é Renata pessoa física, né, do patrimônio de Renata pessoa física, ou seja, o carro e o apartamento, dos patrimônios da empresa, certo? Do CNPJ. Então, a gente já existem outros tipos de empresas melhores para serem utilizadas, que só precise ter uma pessoa como sócio dela, né? Como a gente viu aqui, tanto o microempreendedor individual é uma pessoa só, que é dona da empresa, não tem um outro sócio, e o empresário individual também só tem um sócio, que é a própria pessoa, tá? Mas a gente já viu que tem outras possibilidades, a gente já viu, não, a gente vai ver que existem outros tipos de pessoa, de empresas que só são com um sócio, tá bom? O outro tipo são as sociedades simples. É o tipo de empresa que é recomendado para exercer atividades intelectuais como médicos, dentistas, advogados, arquitetos, contadores, pois além de ser uma empresa de prestação de serviços, é geralmente composta por dois ou mais sócios do mesmo ramo, cuja finalidade é a mesma para seu negócio. Ou seja, eu, Renata, que tenho o meu escritório, o escritório é uma sociedade simples, é uma atividade intelectual, porque depende das pessoas
para realizar as atividades. Então, só pode ser sócio de um escritório de advocacia quem é advogado, quem tem a OAB, né, a inscrição na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que faz a prova para ser considerado advogado. Tá? Então, uma clínica, um consultório médico, só pode ser através de médicos. Tá? Mas, por exemplo, Renato, tinha um hospital, pode ser por outras pessoas? Pode, porque não depende apenas do médico em si para que a atividade aconteça. Um hospital é praticamente uma empresa, tem vários tipos de médicos, de fisioterapeutas, de otorrinos, né? Tem vários outros tipos de atividades ali envolvidas, que não necessariamente atividade médica, mas, por exemplo, um hospital, ele pode até nem ser só constituído por sócios médicos, mas eles precisam ter um representante legal que seja médico, tá? Outro tipo de empresa são as sociedades anônimas. É um tipo de societário um pouco diferente das outras sociedades, pois, ao invés de cotas, os sócios dividem o capital em ações e por isso são chamados de acionistas. Então, quanto as outras sociedades somos sócios e cotistas, né, temos cotas. Quando a gente vai para a sociedade anônima, a gente tem ações e somos acionistas, tá? Por causa dessa característica, os acionistas têm liberdade de comprar e vender ações, algo normalmente visto em grandes corporações. Além disso, a sociedade anônima, as sociedades anônimas são divididas em duas modalidades: sociedades anônimas de capital aberto, que ela vende suas ações na bolsa de valores, e capital fechado, não vende ações para o público em geral. Tá? Então, é o tipo mais caro, é o tipo mais burocrático, então ela é pouco utilizada, ela só é mais utilizada quando a empresa é muito grande ou quando a própria legislação determina que aquele tipo de atividade deve ser aberto apenas como sociedade anônima. Por exemplo, essas fintechs, esses bancos virtuais, eles não podem ser uma sociedade limitada, por exemplo, eles só podem ser a sociedade anônima, porque na legislação ela obriga que a constituição de um banco virtual deve ser através do tipo de empresa de sociedade anônima. E aí a gente começa a falar na sociedade limitada. É o tipo societário mais comum adotado pela maioria dos empreendedores que possuem sócios. Isso se deve a dois motivos: o fato de poder incluir outros sócios através de um contrato social e ter toda a responsabilidade limitada ao capital social da empresa, daí a origem do nome limitada, ou LTDA, como é mais comum da gente escutar, ou seja, bens pessoais dos sócios não são tomados em caso de dívidas empresariais. Lembra que eu falei que o empresário individual, os bens se misturam, então não se separam do que é pessoa física da pessoa jurídica. Quando a gente vem para a sociedade limitada, o próprio nome, limitada, os bens não se misturam. O meu bem pessoal, ou seja, meu apartamento, meu carro, não se mistura aos bens da empresa. Se a empresa quebrar, existir uma dívida, teoricamente, esse credor ele não pode vir atrás dos meus bens para que seja quitada aquela dívida. Lógico que existem exceções, existe a desconsideração da personalidade jurídica para que ele consiga vir atrás dos meus bens, mas isso são algumas situações que são pré-estabelecidas em lei que podem acontecer esse fato. Então, é muito difícil de ter uma dívida e essa dívida respingar na minha pessoa jurídica, justamente porque meu tipo societário é de sociedade limitada, tá? Um outro motivo da popularidade da sociedade limitada é que, com o contrato social, os sócios têm poder de tomar todo e qualquer tipo de decisão que forma uma empresa, como a responsabilidade de cada um deles dentro dela, as cotas que cada um possui e ainda podem entrar e sair à vontade, contanto que o contrato seja alterado. Quando eu tenho uma sociedade limitada e eu não estou mais satisfeita, eu não estou me dando bem mais com minha sócia Maria, eu, Renata, posso pedir para sair da sociedade. Eu não preciso ficar naquela sociedade que eu não tenho mais nenhum afeto por ela. Mas eu tenho que solicitar isso, eu tenho que falar, olha, eu estou saindo, para que haja a dissolução da sociedade e eu consiga sair. Da mesma forma que a Maria, ela pode
solicitar a minha retirada, dizer, olha, Renato, não está fazendo as coisas corretamente, e eu exijo que ela saia, certo? Lógico que são situações extremas, tá? Mas que acontecem. E hoje a gente tem um novo tipo de sociedade, que é a sociedade limitada unipessoal. Ela é parecida em alguns pontos com a sociedade limitada normal, pois também protege o patrimônio pessoal do empreendedor, do sócio, porém não há necessidade de outros sócios ou de um investimento alto para o capital social. Então, vocês já devem ter escutado muito de empresas que tem um laranja dentro dela. Uma sociedade que tinha 99% pertencia a Renata e 1% pertencia a Maria, para que existissem dois sócios e ter aquela sociedade limitada, né? Ter o patrimônio protegido, a divisão do patrimônio pessoa física é limitada, que não tinha quando a gente tem um empresário individual. Então, o empresário individual misturava tudo, a sociedade limitada ela separar, por conta do próprio nome, né, da limitação de separação do patrimônio pessoa física e pessoa jurídica, e só que precisavam de dois sócios. Não podia ser uma pessoa só titular daquela empresa. Aí o que acontecia? Se colocava esse laranja para só colocar ali 1%, mas quem de fato geria a empresa, quem de fato detinha todos os poderes e valores e lucros e dividendos da empresa, era a Renata, porque ela tinha 99%, né? E ela não queria misturar os patrimônios. Aí o que aconteceu? Criaram um novo tipo de empresa chamado Eireli, empresa de responsabilidade, empresa individual de responsabilidade limitada, que ela tinha as mesmas características da sociedade limitada, que tinha mais de dois ou mais sócios, mas que poderia ser só com um titular e protegia o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Só que essa empresa, ela tinha um requisito que, para você abrir ela tinha que ter um capital social de 100 salários mínimos vigentes na hora da abertura. Então, era um valor muito alto. Então, imagine um pequeno empreendedor que queria abrir uma sociedade dessa, ele geralmente não tem esse valor de 100 salários mínimos vigentes na época. Por exemplo, hoje dá mais de 100 milhões, 100 mil reais, né? A gente está aí com 1.212 vezes 100, né? Então, assim, era um valor muito alto para aquilo, só pelo fato de ter que proteger o patrimônio, né? Dessa separação do patrimônio pessoa física do patrimônio pessoa jurídica. Mas tinha gente que abria. Só que aí o que aconteceu? Teve esse tipo de empresa, mas continuou tendo os laranjas. Voltava aquela situação de eu vou ter 99% e Maria vai ter 1%, porque eu não quero não ter essa divisão do meu patrimônio como empresário individual, mas eu também não tenho esse dinheiro para constituir uma empresa chamada EIREL, né, de empresa individual de responsabilidade limitada. E aí ficou nisso, né? Pô, não faz sentido ter esse tipo de empresa se está continuando ainda a existir esse laranja. Então foi criado essa sociedade limitada unipessoal que não exige mais esse tipo de capital social, não tem mais essa exigência de ter 100 salários mínimos. Então, a sociedade limitada unipessoal une o melhor de ambos os tipos de empresa, e por isso pode ser uma opção excelente e muito prática para quem pretende empreender sozinho. Tá? Então, se você não quer ter nenhum sócio com você, escolha esse tipo de sociedade limitada no pessoal. É a melhor opção hoje para se você quiser ser um só. E se você quiser ser dois ou mais, também você faz a sociedade limitada tradicional, tá bom? E agora a gente vai falar de tipos de portes da empresa. A gente falou de tipos de empresa e agora a gente vai falar de tipos de porte. Então, o MEI, ele tem que ter o rendimento bruto anual, não pode ultrapassar R$ 81.000, ou no máximo até 20% desse valor. Outra característica dessa empresa é de não poder contratar mais de um único funcionário. Ou seja, se eu sou MEI e eu preencho aquelas possibilidades de atividades que o MEI determina, eu não posso, ao longo do ano inteiro, atingir mais do que R$ 81.000 e eu só posso ter um funcionário, tá? O tipo de porte ME, que é microempresa, ele tem que ter o rendimento bruto anual de até R$ 360.000. Com relação à contratação de funcionários, é permitido de 9 empregados para empresas dos segmentos de comércio e de serviços e até 19 empregados para indústrias. Já a empresa de pequeno porte, a EPP,
ela tem que ter um faturamento anual de 360 mil até 4,8 milhões de reais. E para a contratação dos funcionários, no segmento de comércio e serviço, é permitido de 10 a 49 empregados, e para a indústria, de 20 a 99 empregados. Tá? Então, vamos lá. Para eu ser MEI, eu tenho que estar dentro daquelas atividades permitidas por lei, não posso ultrapassar 81 mil reais por ano e só posso ter um funcionário. Microempresa, eu posso atingir o limite de faturamento de 360 mil reais, posso ter 9 empregados se eu for comércio ou serviço, ou 19 empregados se eu for em indústria. Empresa de pequeno porte, eu posso ter de 360 mil a 4,8 milhões de reais, posso contratar, se for comércio ou serviço, até de 10 a 49 empregados, e para indústrias, de 20 a 99 empregados. Então, a gente vê aí já a diferença de valores da empresa, né? Então, se eu sou 81 mil, já sei ali que o faturamento básico é 81 mil. Se eu sou uma microempresa, vai até 360 mil ano. E se eu for uma empresa de pequeno porte, vai até 4,8 milhões de reais. Tá? Bom, mas vamos falar agora um pouquinho sobre contrato social. Um contrato social é para uma pessoa jurídica o mesmo que uma certidão de nascimento é para uma pessoa física. O contrato social é o documento onde constam as regras e as condições sobre as quais a empresa funcionará e onde estão estabelecidos os direitos e as obrigações para cada um dos proprietários que compõem a sociedade. O contrato social é o documento que oficializa a criação de um negócio societário. Nele estão todos os dados da empresa, como razão social, o endereço da sede, informações sobre o sócio. A única maneira de uma empresa começar suas atividades é com a criação de um contrato social. Ele permite, entre outras coisas, a abertura de uma conta jurídica, a obtenção de empréstimos e a emissão de nota fiscal. Tá? Então, vamos lá. A gente viu na aula passada o memorando de entendimento. Então, vamos pensar o memorando de entendimento como um namoro, certo? A gente namorou, a gente se conheceu ali, como é que estava sendo. O contrato social é o casamento. Bom, a gente viu que o nosso namoro ali deu certo, agora a gente vai casar. Então, aqui, quais são as regras do nosso casamento, tá certo? E todos os tipos de empresa precisam de um contrato social, seja ele uma sociedade simples, uma sociedade anônima, uma sociedade limitada. Todos eles precisam, que vai ser, a gente vai tornar público os nossos dados, tá? Os dados da empresa, os terceiros vão saber quem é aquela empresa. E quais são as cláusulas do contrato social, né? Que vocês precisam estar cientes que devem existir nesse documento. Então, a gente vai colocar as partes. Então, a gente vai colocar quem são os sócios. A gente vai qualificar o sócio ou os sócios, né? Então, a gente vai colocar nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais. Se pessoas jurídicas, a gente vai ter que colocar os dados das pessoas jurídicas. Se for uma pessoa estrangeira, tem que ter um procurador para colocar os dados, tá? Denominação firma, qual o nome empresarial que a gente vai dar, né? O nome empresarial é o nome jurídico da sociedade, não se confundindo com títulos de estabelecimento, sinais, símbolos e marcas. As marcas devem ser registradas no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isso vai ser um tópico de uma das nossas aulas. A sociedade não pode ter mais de um nome empresarial. A proteção se restringe ao estado no qual o registro é realizado. Então, a proteção do nome que eu estou dando à minha empresa, ela só vai valer para o meu estado. Então, se eu estou registrando Renata Store, Renata Lojas LTDA, aqui em Pernambuco, no Rio de Janeiro, eu posso ter a mesma Renata Lojas LTDA na junta comercial do estado. Mas eu não posso ter a mesma marca Renata Lojas em Recife e no Rio de Janeiro, se eu tiver registrado no órgão competente, que é o NPI. Isso aí vai ser um assunto da próxima aula, mas já para vocês irem pensando, certo? Então, firma, razão social, é o nome ou sobrenome de ou todos os sócios. Denominação é uma expressão mais indicação de um objeto social. Tá? A sociedade limitada, unipessoal, deverá conter o nome civil do sócio único, acrescido da palavra limitada, por extenso ou abreviado LTDA, podendo ser abreviados os pronomes. Lembra que o empresário individual tinha que ter o nome e o CPF na razão social? Aqui vai ter que ter o nome
meu nome completo, mais LTDA ou limitada, certo? Tem que determinar qual é o objeto, né? O que é que essa empresa faz? Esse objeto ele tem que ser lícito, possível, determinável ou determinável. Então, a minha empresa ela deve ser constituída, lógico, qual a atividade? Por exemplo, escritório de advocacia, a atividade é serviços advocatícios, certo? O CNAE, o que é isso? Né? É a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, na hora que eu estou abrindo minha empresa, eu preciso procurar qual é o CNAE, né? Qual é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas que a minha empresa ela corresponde. Então, serviço advocatício vai ter lá uma numeração, contador vai ter uma numeração, quem é dono de loja vai ter uma outra representação, um outro CNAE, e assim por diante, tá? Sede. Onde é que essa empresa é localizada? Ela precisa ter um endereço, né? Então, vamos dizer o seguinte, por exemplo, quando eu comecei o escritório, eu não tinha uma sede física, como eu tenho agora. Então, eu trabalhava em casa, mas eu precisava emitir uma nota fiscal. E qual vai ser o endereço que eu colocava? A gente teve que contratar um escritório virtual que me dava uma numeração, né, o endereço, mais uma caixa postal que determinava que aquilo ali era meu endereço, certo? Mas eu tinha um endereço, eu tinha que colocar um endereço ali para poder finalizar ali meu contrato social. Ou, por exemplo, se você é um MEI, se você é um empresário individual, o endereço que você vai colocar é o da sua residência. Para os outros tipos de sociedade, não é interessante que você coloque o seu endereço residencial, porque vai incidir outras tributações, tá? Mas aí isso aí é um assunto mais prolixo e que não está no escopo desse nosso encontro. Mas só para vocês entenderem que precisa ter um endereço para colocar nos documentos, nesse contrato social. Eu preciso ter um endereço. Prazo da sociedade, se é por tempo determinado ou indeterminado. Determinado, os sócios só poderão se retirar da sociedade antes do término, com a liquidação de todas as cotas, nos casos expressamente permitidos pela lei ou pelo contrato, ou se provar judicialmente justa causa para a saída. Ou seja, sabe quando você... Construção civil, tá lá um prédio sendo construído, para aquela obra existir, ela precisa ter um CNPJ, mesmo que do lado, essa mesma empresa esteja construindo um outro edifício. A cada obra de abertura, de construção de um prédio, existe um CNPJ específico. Então, se abre uma empresa com prazo determinado para isso. Finalizou a obra, pagou todas as dívidas, né? Toda a tributação, tudo, está tudo quitado, aí ela vai se encerrar. Já por prazo indeterminado, que é a mais comum, o sócio pode se retirar da sociedade a qualquer momento e sem ter que provar justo motivo, desde que notifique os demais sócios com no mínimo 60 dias de antecedência. Como eu falei, eu não preciso ficar na sociedade para sempre, né? Eu posso pedir para me retirar, do mesmo jeito que a outra pessoa pode pedir para que eu saia, tá? Capital social. Todos os bens que os sócios investem para iniciar a atividade empresarial. Como é feita essa composição? Pode ser por dinheiro ou por bens, certo? Qual é a finalidade do capital social? Assegurar mínimo patrimonial para início das atividades econômicas, definir participação dos sócios nos resultados, limitar as responsabilidades, garantia de credores, cifra contábil não se altera no dia a dia da sociedade e se é subscrito e integralizado. O que é isso? Subscrito e integralizado. Eu estou dizendo que eu vou aportar R$ 2.500 na empresa em Maria também, certo? Eu estou subscrevendo isso. E eu comprovo, ele está integralizado, porque de fato aquele dinheiro existe, foi aplicado ali para a abertura da empresa. Então, o meu capital social ele vai ser limitado ali, a Renata, a R$ 2.500, que é 50% daquela sociedade. Então, teoricamente, a minha dívida, se eu tiver alguma dívida, só pode ser limitada até R$ 2.500. Eu só fico responsável por R$ 2.500, tá bom? A administração, como a gente falou lá no memorando, né? Quem é o responsável por agir em nome da empresa? O administrador da sociedade é aquele que faz atuar a empresa, tá? Aquele que está gerindo a empresa no dia a dia, tá? Tem alguns requisitos, tem que ser pessoa natural, sem restrição de quantidade. Então, pode ser vários administradores, desde que seja pessoa natural, pessoa física, pessoa sã, tá? Impedimento, pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa jurídica não pode administrar, porque a pessoa jurídica
ela não tem, ela precisa de um representante para representar ela, tá? Menor de idade também não pode, condenados não pode, funcionário público ativo também não pode, estrangeiro sem visto permanente no Brasil, tá? Quais são os poderes do administrador? Ele assina isolado ou conjuntamente, ou seja, Renata e Maria têm que assinar em conjuntamente todos os documentos daquela empresa, sim ou não? Qual é a responsabilidade do administrador? O administrador não responde pessoalmente pelas obrigações assumidas em nome da sociedade. No entanto, sempre que agir de forma culposa, será pessoalmente comprometido. Ou seja, está lá o administrador agindo na empresa e a empresa não deu certo. Ele não vai ser responsabilizado porque a empresa não deu certo. Só se for comprovado que a empresa não deu certo pela gestão dele de forma fraudulenta. Ele cometeu alguma fraude, alguma coisa que não foi correta. Se ficar comprovado isso, aí ele vai responder sim, tá bom? Participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Lucros. A participação dos lucros é da essência de qualquer sociedade. Por isso, todos os sócios têm esse direito, não podendo ser excluídos desta possibilidade. Perdas. A participação das perdas só ocorre quando os sócios têm responsabilidade ilimitada. Se a responsabilidade dos sócios for limitada, como nas sociedades limitadas, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Ou seja, ele não responde com seus bens pessoais a dívida da empresa. Ele só vai responder pela quantidade de cotas, né, da emissão que ele subscreveu ali, por exemplo, daqueles R$ 2.500 que eu subscrevi, mas se passar disso, eu não respondo mais. Só se comprovar que foi uma fraude, que foi de maneira dolosa ali, né, culposa, que eu fiz aquilo ali dar errado para maquiar e eu não ter que pagar. Aí vai ter que existir uma desconsideração da personalidade jurídica, como eu falei anteriormente, para que chegue a mim, mas isso é muito difícil de ocorrer. Onde ocorre mais é nos casos de ações trabalhistas. Os juízes trabalhistas, infelizmente, eles não querem nem saber de nada, já se tiver uma dívida trabalhista, eles já mandam fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Com relação aos lucros, esse valor pode ser colocado de forma desproporcional, ou seja, mesmo tendo lá que a minha cota 50 e a de Maria 50, pode-se, em determinadas situações, definir que não. Que Renata vai receber só 40% e que Maria vai receber 60% ali daquela distribuição de lucro. Mas isso tem que estar em cláusula pré-estabelecida já no contrato social, dizendo que poderá existir a distribuição de forma desigual entre os sócios. Tá? Prolabore. Quem deve receber prolabore? Quem trabalha na sociedade. Então, é obrigatório, ao menos aos administradores, sim. Aos outros, não. Há um valor mínimo de retirada por prolabore? Sim. Um salário mínimo. E se a empresa não tiver faturado, precisa retirar mesmo assim? Não. Se não tem dinheiro, como é que vai ser pago? E aí tem a questão de impostos, de contribuições previdenciárias, certo, gente? Que isso aí é mais questões contábeis e tributárias, não entra muito aqui nesse escopo. O fórum, né? Deve ser indicado o fórum para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato. Certo? Ou seja, onde é que, se tiver alguma desavença, né, alguma controvérsia nesse contrato, onde é que eu vou ingressar com ação judicial, por exemplo? Geralmente é na própria capital, né, na própria localização da sede da empresa. Então, por exemplo, se o meu escritório é em Recife, o fórum vai ser em Recife, Pernambuco. Se é no Rio de Janeiro, a minha sede, o fórum vai ser no Rio de Janeiro, certo? Aí, cláusulas não obrigatórias, porém importantíssimas de ter um contrato social. A primeira delas, que é de fundamental importância, é que conste a regência supletiva da Lei 6404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Então, o contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Tá? A gente está falando aqui, gente, como eu falei, desse contrato social em relação às sociedades limitadas e não às sociedades anônimas, até porque as sociedades anônimas nem é um contrato social, é um estatuto social. Então, mas vamos lá. Mesmo eu sendo uma sociedade limitada e tendo as regras estabelecidas em lei da sociedade limitada, eu posso, de forma supletiva, ou seja, complementar, colocar que a regência também poderá ser feita pela lei das sociedades anônimas, porque a lei das sociedades anônimas, ela traz outros requisitos importantes para questões de societárias, de questões de sócios entre si. Entre uma delas é a questão do acordo de sócios, que é tema da nossa próxima aula. Eu só posso ter um acordo de sócios se eu tiver
um, como é que se diz? No meu contrato social, essa cláusula prevendo a regência supletiva da lei das sociedades anônimas, porque na legislação da sociedade limitada, ela não prevê a questão do acordo de sócio. Mas, se eu tenho essa regência supletiva no meu contrato social, eu posso sim estabelecer um acordo de sócio, certo? Um slide de uma próxima aula, que a gente vai falar sobre associação. Tá bom, gente? Mas eu já vou, quando eu mandar esse documento para vocês, ele já não vai com aquele slide, não. Tá joia? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.